Reis, capítulo 19. Enquanto isso, vamos louvar mais um louvor, podemos? Ou não? Aleluia. Primeira Reis, capítulo 19. Aleluia, Jesus.
era um homem comum, como os homens dos dias de hoje. Mas ele era um homem temente a Deus. Amém? Mas em um momento de fraqueza, igreja, Elias teve o que todo ser humano ele tem nos dias de hoje, que é medo. Amém? Às vezes o medo nos leva a fazer coisas que a gente até, vamos colocar assim, a gente até duvida. Amém? Do que o medo é capaz de fazer nas pessoas nos dias de hoje. Amém? Quando o médico, a pessoa vai fazer um exame e o médico diz: olha, você está com câncer. A pessoa ela se desespera. É normal a pessoa em primeiro momento se desesperar quando recebe uma má notícia? É. Mas nós que fazemos a diferença, nós temos que aprender a lidar com essas situações. Amém? A Bíblia fala que Josafá, quando Josafá recebeu aquela carta de afronta, em primeiro momento ele até temeu, ele até teve medo daquele exército que vinha contra ele de 185 mil homens, o exército de Senaqueribe. Mas ele chamou ao profeta Isaías e eles partiram para a oração. Amém? E você sabia que Josafá não precisou mover uma mão, porque Deus disse: olha, essa guerra, eu que vou passar guerra para você. Amém? Nós temos um Deus que guerreia por nós, nós temos um Deus que luta por nós temos lá nos céus o Espírito Santo que intercede por cada um de nós. Amém? Então nós não podemos ter medo. Amém? Das coisas que vêm sobre a nossa vida. A Bíblia diz no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 1, amém? Que Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. O que Elias tinha feito? Elias tinha feito um propósito, amém? Lá no monte. E os profetas que não havia, que eles oraram, eles clamaram ao Deus deles, e o fogo não desceu para consumir o holocausto. Eram 450 profetas. E Elias, quando orou, o fogo desceu do céu. E ele mandou matar a espada daqueles profetas de Baal. E aquilo ali criou uma revolta em Jezabel. Amém? Mas depois disso, Elias tinha feito ainda chover. Mas quando Elias resolveu, ele recebeu essa afronta, essa carta de afronta. Amém? Ele teve medo. E a Bíblia fala que ele mesmo procurou o deserto. Existe deserto que a gente mesmo é que procura. Amém? Existem coisas na nossa vida que nós mesmos é que procuramos. Amém? A Bíblia diz que no versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Quer dizer, a cada um daqueles profetas de Baal, a cada um daqueles 450. Ela queria vingar a morte dos profetas de Baal. Amém? Jezabel era uma mulher, que era uma mulher terrível. Ela era uma mulher, botar assim, sanguinária. Amém? Ela era uma rainha que Acabe levou, para a terra do povo de Deus, para poder viver no palácio. Amém? Mas ela fazia tudo errado. Ela ia na contramão da vontade de Deus. E isso ela fez com que Acabe também se desviasse, que Acabe também praticasse a idolatria, praticasse o mal. E isto afastou Deus de Acabe. Acabe acabou sendo afastado, amém, de Deus por causa dessa mulher. Amém? E a Bíblia diz que ela queria vingança. E quantos nos são os nossos inimigos que querem se vingar de nós? Amém? Às vezes você pensa que o seu inimigo ele está longe, mas como o pastor disse pela manhã, o seu inimigo pode estar dentro da sua casa. Amém? O seu inimigo pode estar dentro do seu trabalho. Amém? O seu inimigo pode estar perto de você.
dizer aqui, olha, temendo, pois Elias. Esse temor aqui é medo. Nós temos que temer a Deus, mas não é esse tipo de temor. Esse temor aqui é medo. Elias teve medo, né? Ele levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, a Bíblia diz no versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Amém? Não foi Deus que levou Elias para o deserto. Não foi Deus que levou Elias para aquele problema. Não foi Deus que levou Elias para aquela situação difícil. Mas ele próprio entrou no deserto. Ele próprio entrou no problema. E muitas das vezes nós fazemos assim também. Nós queremos agir com a emoção. Amém? Nós queremos agir sem a direção. Aí o que a gente faz? A gente acaba entrando em situações difíceis, irreversível. Amém? Aí depois a gente quer culpar alguém, né? A gente quer culpar Deus, quer culpar o irmão, quer culpar, né, uma pessoa que está ali mais próxima. Ah, eu não venci porque você está comigo, está do meu lado. Amém? Lembra quando Acabe falou com Elias: tu és o perturbador de Israel, né? Ele olhava a esposa dele, a Jezabel, com bons olhos, mas Elias, ele já olhava assim, que era o homem de Deus, ele olhava como o perturbador de Israel. Amém? Então a pessoa, quando ela é influenciada pelo mal, ela acaba se tornando também uma pessoa muito mal também, né? Aí a Bíblia vai dizer aqui que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no capítulo 4, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, né? E pediu para si o que é morte. Amém? Ele disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Aí Elias, que tinha vencido 450 profetas de Baal, Elias que tinha feito fazer chover naquela terra que não chovia há anos. Amém? Quando ele recebe uma afronta, quando ele recebe uma ameaça, ele resolve até se matar. Ele não quer mais viver. Amém? Então a gente vê que os problemas, amém, eles vêm para nos afastar dos planos de Deus. As situações difíceis, igreja, elas vêm até a gente para quê? Para impedir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? E muitas das vezes a gente anda de mão dada com o problema, achando que está certo. Amém? Muitas das vezes a gente anda de mão dada com aquela situação difícil, irreversível, achando que eu posso largar isso aqui de uma hora para outra. Não é assim que as coisas acontecem. Amém? A gente tem que aprender a lidar com situações difíceis. Amém? A gente tem que aprender a usar a estratégia, porque o nosso inimigo, ele é estrategista. Amém? Ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe aonde tem que atacar. Amém? É como uma pessoa que é caçadora de pássaros. Ela sabe que se ela colocar um milho, ela não vai pegar um trinca-ferro. Ela sabe que se ela colocar se ela não colocar uma fruta, ela não vai pegar uma sabiá. Amém? Que ela quer pegar. Ela tem que ter a armadilha adequada. Amém? Tem que ter o alimento adequado. E é isso que o diabo faz. Ele sabe, amém, a sua falha, ele sabe a sua fraqueza, e ele vai tentar te atingir na sua fraqueza. Se você tem medo, ele vai criar situações para você ter medo. Amém? Outro dia uma senhora passou aqui na igreja e falou assim: eu não posso vir na igreja de noite, porque eu não posso andar sozinha na rua, né? Aí ela arrumou um serviço de segurar a bandeira, né? Aí teve um comício, aí ela estava passando sozinha aqui. Acabou o comício lá bem tarde, ela estava passando aqui sozinha, né? Aí aquilo ali é um medo que o inimigo já colocou, né? Você não pode andar de noite sozinho, você não pode andar de noite sozinho. Então ela não vem na igreja de noite, amém? Mas às vezes ela vence o medo dela, né? Como nesse dia, ela venceu o medo dela, amém? Então ele sabe das nossas fraquezas, ele vai tentar atacar, atingi-nos na nossa fraqueza. Amém? Elias, ele teve medo. Elias, ele teve medo de uma mulher. Amém? Não era qualquer mulher, né? A Jezabel. Ela tinha autoridade sobre o rei Acabe. Então o que ela falava, o rei Acabe assinava embaixo. Amém? Não estamos dizendo aqui de qualquer uma mulher, mas uma mulher que tinha autoridade para matar. E ela queria matar Elias. Então Elias teve medo de morrer, igreja.
Amém? E muitas das vezes nós temos esse medo dentro de nós. Amém? A Bíblia diz aqui que ele deitou debaixo de um zimbro, né? E dormiu. Amém? Ele fugiu para o deserto, chegou lá, deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Amém? Mas Deus era com Elias. Mesmo você com as suas deficiências, mesmo você com as suas dificuldades, Deus é comigo e Deus é com você. Creia que Deus nunca vai deixar você sozinho nesse deserto. Amém? Porque nós sabemos que para alcançar os planos de Deus, nós temos que passar pelo deserto. Nós temos que suportar o processo. Amém? E só alcança o processo, só passa pelo deserto, amém? Quem tem vida com Deus. Amém? Quem tem direção de Deus. Amém? Ele deitou debaixo de um zimbro e ele dormiu. E a Bíblia vai falar: e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta e come. Amém? O anjo, né, de Deus. Deus mandou um anjo lá no deserto. E Deus manda também anjo para te guardar, para te proteger, lá dentro daquela situação adversa que você está e você acha que não tem saída. Amém? Deus não enviou um anjo lá para fechar a boca dos leões, quando Daniel estava lá dentro da cova dos leões. Amém? Deus não enviou um anjo lá para poder não deixar que nada acontecesse a Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo. Deus, ele é especialista em agir em situações adversas. Deus, ele gosta de agir no impossível. Amém? Então nós temos que fazer o quê? Acreditar. Jesus disse, nos ensinou, orar e vigiar. Amém? Então vigia, ora. Não deixe que o medo tome conta de você. Não deixe que a situação que você olha de um jeito, mas ela está de outro jeito. O mundo quer que você olhe daquele jeito, mas você tem que aprender a olhar do outro jeito. Amém? Ah, está difícil para ela, mas para mim não está difícil. Ah, ela está perdendo, mas eu vou vencer, porque eu sou de Deus, porque Deus é comigo. Amém? A situação ali estava difícil para Elias. Ele no deserto a gente sabe que não tem nada. Amém? Ali no deserto ele não tinha como se alimentar. Mas a Bíblia diz aqui que ele olhou, no versículo 6, e viu junto à cabeceira o quê? Um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a dormir. Aí a gente se pergunta, quem é que colocou aquilo ali para ele? Se não tinha nada no deserto, foi Deus. Nosso Deus, igreja, é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que nunca desampara os seus. E se você é um escolhido de Deus, pode ter certeza que nesse deserto, nesse processo que você está passando, Ele está contigo. Amém? Ele está com você. Amém? Elias acordou, olhou e viu ali, tinha um pão, tinha um assado, tinha ali uma botija com água, era tudo que ele precisava naquele momento. Amém? Aí a Bíblia vai dizer no versículo 7, porque ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Aí no versículo 7 diz assim: e voltou a segunda vez um anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo que longo. Amém? Aí levantou de novo, né? Comeu e bebeu. E você acredita que com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Amém? Então, gente, o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão o tempo todo. O tempo todo Deus está com as mãos estendidas para nos guardar, para nos guiar, amém? Para proteger. Porque Davi, certa vez, ele disse: as mãos do Senhor estão sobre mim, do lado, por cima, por detrás, pela frente. Então, todo momento Deus é bom. Como aquele filme, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E muitas das vezes a gente é que tenta, né, impedir que os planos dele se cumpram na nossa vida. Quando a gente tenta fugir dos planos de Deus, a gente paga um preço. Amém? Elias pagou um preço. Lembra de Jonas? Tentou fugir do propósito que Deus tinha para ele, que era ir para Nínive, né? E acabou dentro de um grande peixe. Mas lá dentro ele se arrependeu. Amém? E Deus ouviu a oração dele lá dentro do peixe. Eu não sei qual é a situação que tem te sufocado. Eu não sei qual é o problema que está se levantando contra você. Mas se você colocar o seu joelho no chão e orar e clamar, amém? Deus vai entrar como providência na sua vida. Amém? Porque essa é a especialidade dele. Como eu disse, ele só age no impossível.
aquilo que é possível, aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer por nós. Amém? Ele só vai fazer aquilo que Ele vê que é impossível. Deus conhece-nos. Amém? Deus nos conhece desde antes de sermos formados, igreja. Então Ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Amém? Embora a Bíblia diz que do nosso passado Ele não se lembra mais. Amém? Mas acredite, você não é obra do acaso. Você é especial para Deus. Amém? Não importa a situação que você esteja passando. Não importa o que estão falando de você. Estão falando que você não vai vencer. Continue confiando, acreditando. Estão falando que para você não vai dar certo. Não deixe que as pessoas que o inimigo usa, pessoas, para poder chegar perto do seu ouvido para falar, para tentar te diminuir, para tentar te julgar. Amém? Mas não deixe que essas palavras contrárias, elas entrem no seu ouvido e desçam até o seu coração. Porque se você guardar as palavras de desânimo, de derrota, porque tem pessoas que chegam perto da gente só para contar derrota, aí é melhor a gente até se afastar delas, Se você deixar essas palavras entrar dentro de você, você vai acabar sendo derrotado. Amém? Aquela situação de Elias parecia que irreversível, mas Deus era com Elias. Talvez você está passando por uma situação que você olha para um lado, você olha para o outro, não vê uma saída. Amém? As pessoas só chegam para você para te julgar, para te cobrar, para te sufocar. Talvez você não está aguentando mais. Amém? A injustiça que você tem sofrido, seja no trabalho, dentro de casa. Amém? Mas creia que se você se humilhar perante Deus, Ele vai entrar com uma resposta. Amém? Para a sua oração. Nós sabemos que Deus Ele não vê somente, não ouve somente a nossa oração, mas também Ele vê da onde está saindo a nossa oração. Se é da boca para fora ou se é do coração. Se é com sinceridade que você tem clamado, pode ter certeza que você vai obter uma resposta. Amém? Não ligue para o que as pessoas vão dizer de você, que você está na igreja e não está vencendo. Amém? Porque tudo tem um tempo para Deus. Naamã ele queria no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. Mas Eliseu falou: não, vai descer lá, vai mergulhar 7 vezes. Amém? É desse jeito que Deus quer. Mergulha 7 vezes para você ficar curado. Amém? Então não é no nosso tempo, não é no nosso jeito, mas é no tempo e no jeito de Deus. Amém? A situação de Eliseu parecia que não tinha jeito. A gente vê que ele comeu, e bebeu pela segunda vez. E aquele pão e aquela botija de água sustentou ele 40 dias e 40 noites. Amém? Porque era o pão de Deus. Amém? Era algo que vinha de Deus. Então, quando você se alimenta de algo que vem de Deus, você pode ter certeza que você vai receber uma blindagem contra os seus inimigos. Muitas das vezes você vai passar diante dos seus inimigos até desapercebidos. Amém? Ninguém vai conseguir, os seus inimigos não vão conseguir te enxergar quando você busca do pão espiritual que é o Senhor Jesus. Amém? Então traga Jesus de volta para a sua vida. Traga Jesus de volta para os seus caminhos. E você vai ver uma mudança, você vai ver uma transformação. Amém? Você vai ver algo diferente, algo novo acontecendo na sua vida. Amém? E a Bíblia diz: levantou-se, comeu e bebeu com a força daquela comida 40 dias e 40 noites. Amém? Então o alimento, o maná que vem dos céus, nos dá força para continuar, igreja. Amém? A palavra de Deus é ela que nos dá força para a gente continuar lutando, para a gente continuar perseverando. Amém? Para a gente continuar: olha, eu não vou deixar que nada me desanime. Então não desanime, igreja. Busque a todo custo a presença de Deus. Nós sabemos que nós temos aqui o dia de buscar a força de Deus, às quarta-feiras e os domingos. Amém? E você não pode deixar, você que quer a força de Deus para poder vencer, você não pode deixar de vir às quarta-feiras e aos domingos. Amém? São 2 reuniões para que a pessoa não tenha assim: eu não posso vir de noite, eu venho de manhã. Porque muitas das vezes a pessoa não pode vir de manhã, ela vem à noite. Amém? Então não deixe de buscar a força, essa força que sustentou Elias. Amém? Não foi o pão, não foi a água, amém? Em si,
que alimentou Elias, que sustentou Elias, mas foi a presença de Deus que sustentou Elias esses 40 dias, essas 40 noites. Amém? Estamos vivendo, gente, os últimos dias. Amém? Todo livro, né, tem o começo, o meio e o fim. Eu costumo dizer que nós já estamos vivendo lá no livro de Apocalipse, o fim, o último. Amém? Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Amém? Jesus já está batendo na porta. E nós não podemos deixar que Ele nos pegue desprevenido, como aquelas virgens nécias que não levaram o azeite consigo de reserva. Amém? Quando o noivo chegou, elas saíram para comprar. Quando voltaram, já tinha fechado a porta. Amém? Creia, igreja. Creia. Saia daqui nesta noite com uma certeza no seu coração. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, você ainda que não tem certeza da sua salvação, busque se consertar com Deus, para você garantir a sua salvação. Amém? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Amém? São tantas pessoas, né, que descem à sepultura todos os dias. Amém? E nós não sabemos que hora Jesus vai voltar. Amém? De uma coisa eu tenho certeza, de que Ele me escolheu e eu vou fazer de tudo para garantir a minha salvação. Amém? A Bíblia fala que nós temos que piscar de óleo. Então lute pela sua salvação. Lute para garantir o seu nome escrito lá no livro da vida. Amém? Porque é isso que vai contar. Não é tempo de igreja, não é cargo da igreja que vai contar lá nos céus, mas é vida com Deus. Então busque se consertar. Amém? Volto a dizer, estamos vivendo os últimos tempos. Então busque se consertar para não ser pego desprevenido, para não chegar depois. Eu estava na igreja fazer 10 anos. Estava na igreja fazer 10 anos, mas não era a verdadeira igreja. Porque estar na igreja é diferente do que ser a igreja. E a igreja que vai subir somos nós. Amém? A igreja que vai subir somos nós, que somos remidos, lavados pelo sangue. Amém? Então lute com todas as suas forças pela sua salvação. Amém? Aquele alimento, aquele pão e aquela água representava o próprio Deus. Amém? Dentro de Elias. E sustentou ele caminhando. Imagine você caminhar 40 dias. 2 dias já é difícil você caminhar sem água. Amém? Sem comida. Mas Deus é o sustento que nós precisamos. O Espírito Santo é a direção que nós precisamos. Então busque o Espírito Santo. Amém? Se esqueça de tudo, busque o Espírito Santo. Olha, nós não estamos mais vivendo em tempo de querer, eu quero chave de casa, eu quero chave de carro. Não, estamos no tempo de buscar o Espírito Santo que garante a nossa salvação. Amém? Então, se você está aqui nesta noite e ainda precisa assim, de se consertar, ainda está fazendo alguma coisa de errado, pare com isso. É o conselho que eu te dou. Pare e comece a fazer as coisas certas. Comece a andar na direção. Não vá na contramão dos planos de Deus. Amém? Não vá na contramão, porque a dificuldade ela vem para quê? Para nos levar a ir na contramão dos planos de Deus. Amém? Se você não quer sofrer as consequências, amém? Não vá na contramão dos planos de Deus na sua vida. Peça sempre a direção. O pastor tem sempre ensinado a gente aqui. Peça sempre uma direção de Deus. Amém? Vai levantar de manhã, olha, meu Deus, obrigado. Porque só em abrir os olhos, só em poder olhar, né, por dia, você já sabe que já é um milagre que Deus fez na sua vida. Amém? É o primeiro dos milagres, porque Deus, né, Ele nos guarda. Então, quando você tem a oportunidade, amém, não deixe passar a oportunidade. Eu estava falando de uma época, um amigo meu que Bartimeu, ele aproveitou a chance, ele aproveitou a oportunidade. Ele viu que Jesus ia passar e começou a clamar. Ainda que tentaram calar ele, ainda que tentaram parar ele, mas ele não parou. Amém? Ele perseverou. E nós só vamos conseguir vencer se a gente perseverar. Amém? Se a gente perseverar em oração, amém? Em jejum, em vida com Deus. Amém? Porque lá em cima, igreja, no novo céu que João viu e na nova terra, amém? Não vai ter tempo de você querer, não, eu vou lá agora me consertar. Quando Jesus voltar, não piscar de óleo, não vai ter mais tempo. Então o tempo é agora, o momento é agora. Amém? Nós estamos
daqui a pouco nós vamos passar para vocês o pão molhado. Amém? É para todos. Amém? O pão da revelação. Aquilo que estava oculto vai ser revelado. Amém? Então não fique com medo. Amém? Não viva com medo. Tire o medo da sua vida. Risque o medo do seu calendário. Amém? Porque Deus é contigo. Amém? Se você é o escolhido de Deus, que eu tenho certeza que é, você pode ter certeza que Deus conta com você. Que Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Amém? Mas basta você ficar aqui na posição. Amém? Jesus, ele nos ensina, né? Que bendito sereis quando fores perseguido pelo Evangelho. Amém? Então, se você tem sofrido com injustiça, tem sofrido com luta, é sinal de que você está incomodando lá fora. Amém? Então, se você é de Deus, você tem que incomodar, porque a luz, ela tem que incomodar as trevas. Amém? Nós temos que pedir a Deus, não nos prive da luta, não nos tire da luta. Amém? Mas nos dê força para poder vencer essa luta. Eu sei que temos passado por muitas e muitas dificuldades, mas o Senhor é conosco em todas as dificuldades que a gente passa. Amém? Porque somos falhos, somos propícios a falhar, a errar, mas Deus é conosco. Amém, igreja? Fique de pé nesta noite, que a gente vamos passar, ou melhor, nós vamos fazer como fizemos de manhã, né? Você vai pegar o seu pãozinho que você trouxe, amém? E você vai passar aqui, a banda vai louvar, e você vai passar aqui, vai receber a unção no seu pãozinho. Cadê o seu Antônio, dona Ana Lúcia? E você vai pegar, né, o seu pão molhado, aliás, o seu suco e o pãozinho. Pode preparar, por favor? Vai ficar aqui. Aí você vai vir por aqui, vai pegar. Amém? Fica aqui só, por favor. Aí você vai vir e vai receber a unção no seu pãozinho. Você não pode deixar, não pode esquecer o seu pãozinho na sua casa, amém? Você vai receber o seu pãozinho, vai pegar aqui o suco e o pão e vai voltar para o seu lugar. Vamos louvar? Pode vir, igreja, pode vir todos aqui. Aleluia, Jesus. Tua graça nunca basta, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da vontade
Jesus. Nós, meu Pai, não podemos medir a tua grandeza, nós não podemos medir, meu Pai, a tua bondade, mas nós podemos medir o teu amor, meu Pai, conosco. Porque no momento em que o Senhor deu o teu único filho para morrer por nós lá na cruz, meu Pai, nós temos certeza de que não existe prova de amor maior do que esta. Então nós queremos agradecê-lo por ter dado teu filho para que todo o sangue dele fosse derramado lá na cruz. Nós lhe garantimos, meu Pai, que nós não vamos deixar que aquele sangue derramado ele seja em vão, porque nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer, meu Pai, aquilo que compete a nós fazermos, que é acreditar, que é confiar, que é perseverar, que é usar, meu Pai, a nossa fé no Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que quando essa pessoa, meu Pai, ela colocar o pão molhado na boca, que o mal, meu Pai, que estiver na vida dela, nos caminhos dela, meu Deus, venha ser arrancado, venha ser revelado, aquilo que está escondido, venha ser revelado agora em nome do Senhor Jesus. Elias, ele comeu do pão, Elias bebeu da água, e ele andou 40 dias e 40 noites. Foi o Senhor quem sustentou Elias naquele deserto, que ele próprio, meu Pai, entrou, mas o Senhor mostrou para ele que o Senhor era com ele. Então mostra para esta pessoa também que o Senhor ainda é com ela, que o Senhor nunca virou as costas para ela, no momento em que ela usar a fé dela, meu Pai. Que o Senhor honre a fé desta pessoa, e que todo o mal que estiver na vida dela caia por terra nesta noite. Aquilo que estava sendo planejado pelo inimigo para dar errado, comece, meu Pai, a dar certo. Que o Senhor possa usar pessoas, meu Pai, para honrar, para que essa pessoa seja honrada. Que o Senhor possa usar pessoas para que a misericórdia do Senhor possa alcançá-las. Foi assim que o Senhor fez com Davi, para que a tua misericórdia chegasse até a Mefibosete, que estava lá na terra do esquecimento. O Senhor usa quem o Senhor quer para honrar, meu Pai, essa pessoa. Então que nesta noite haja um mover das tuas mãos em favor de cada uma dessas pessoas. Você vai molhar o pãozinho e você vai colocar na sua boca, e através da sua fé em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que do mesmo modo que Elias, com aquele pão e aquela água, ele teve o sustento, meu Pai, durante 40 dias, ele teve força para caminhar. Que esta, meu Pai, noite, esta pessoa venha receber força para resistir aos pensamentos ruins, para resistir, meu Pai, às tentações, para, meu Pai, passar sobre as provações sem murmurar, pois nós precisamos de Ti, precisamos da Tua força. E nesta noite, meu Pai, estamos dispostos a deixar tudo, meu Pai, aqui, para agradar a Ti, para glorificar a Ti, pois somente o Senhor é digno de toda a glória. Com as suas mãos no seu coração, você vai louvar. Vem Jesus, vem Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, pois Ele já está aqui, igreja, aleluia. Coloque o copinho no banco, coloque as suas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos a Ele, aleluia.
Levante o teu rosto para o alto. Contemple, igreja, a grandeza do nosso Deus. Contemple as maravilhas que Ele pode fazer. Aleluia. Seja cheio, igreja. Seja cheio da presença dele. Aleluia. Em Jesus. Meu Deus, nós temos a certeza no nosso coração de que nós, meu Pai, nós não vamos ficar para provar de uma segunda morte. Nós não queremos, meu Pai, ser apenas mais um em meio a uma multidão de pessoas, mas nós queremos, meu Pai, fazer parte daqueles que vão herdar. Meu Pai, se porventura esta pessoa que se encontra aqui nesta noite ainda não tem o nome dela escrito no livro da vida, como intercessor eu te peço, meu Pai, eu não preciso entender os critérios que o Senhor usa nas suas escolhas, mas eu te peço que o Senhor coloque, meu Pai, o nome dessa pessoa que se dispôs de tudo, que deixou tudo, meu Pai, para fazer a tua vontade. Meu Pai, o Senhor conhece a sinceridade do coração de cada uma delas. Então escreva, meu Pai, nesta noite o nome dessa pessoa aí no livro da vida, para que ela possa sair daqui nesta noite, depois de uma reunião dessa, meu Pai, aonde o Senhor falou com elas, para que ela possa sair daqui com uma certeza no coração dela, que a salvação dela está garantida, que basta ela permanecer, ela perseverar, ela continuar. Eu sei, meu Pai, que eu não sou nada, mas se porventura eu ainda tenho algum crédito aí nos céus com o Senhor, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor olhe para cada uma dessas pessoas com uma atenção, meu Pai, especial. Olhe para o interior de cada uma delas. Não deixe, meu Pai, não permita que a vida dela aqui seja em vão. Meu Pai, coloque dentro dela, meu Pai, uma certeza nesta noite de que o Senhor falou com ela através dessa palavra. Ela precisa de algo, meu Pai. Se for preciso, ela precisa de um sinal. Que o Senhor dê um sinal para ela. Que o Senhor mostre para ela aonde ela está errando, para que ela possa, meu Pai, se consertar com o Senhor, para não perder a salvação da alma dela. Eu quero entregar a vida de cada uma dessas pessoas em tuas mãos. Eu quero apresentá-las em tuas mãos, mesmo sabendo que o Senhor conhece a cada uma delas, porque o Senhor colocou nome e sobrenome. O Senhor escolheu, separou, o Senhor capacitou, marcou. Então elas são suas, mano. Esse povo é um povo santo, um povo do Senhor, que precisa do Senhor. E eu tenho a certeza de que o Senhor não vai deixar que nenhuma delas saia daqui com as mãos vazias. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar que nenhuma delas saia daqui do jeito que elas entraram. Porque o Senhor é um Deus que faz justiça aos seus escolhidos.
Então que nesta noite o Senhor possa bater o teu martelo de justiça em favor de cada uma dessas pessoas e envolvê-las, meu Pai, e enchê-las, meu Pai, e selar esta pessoa, e marcar esta pessoa como uma propriedade exclusiva de Ti. Pois nós entregamos, meu Pai, tudo em Tuas mãos e Te agradecendo desde já por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por sermos os privilegiados de ser escolhido pelo Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, igreja, graças a Deus. Eu queria passar para você, tem um envelope de oferta aí, pastor? Então, igreja, antes de pedir a sua oferta, eu queria que todos vocês, nesta noite, pegassem um envelope para trazer uma oferta, ou na quarta-feira, ou no próximo domingo, amém? Para ajudar na obra de Deus, porque nós estamos precisando para honrar os compromissos da obra, da igreja, amém? Então eu queria que todos vocês viessem, que aquele que tem oferta, aquele que não tem, você vai receber uma unção nas suas mãos, amém? Não é obrigado você pegar o envelope para trazer uma oferta. Eu não vou estipular o valor da oferta, mas aquilo que Deus tocar no seu coração, você vai vir aqui na frente, colocar a sua oferta, receber a sua unção, amém? E vai pegar um envelope para ajudar na obra de Deus, amém? Você coloca o valor que Deus tocar no seu coração, aí você coloca e traz, ou quarta-feira à noite, ou no domingo, amém? Ou à noite, ou de manhã que você vier, amém? Posso pedir a sua oferta? Venham todos aqui na frente e venha cantando. Venham todos receber a unção.
Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por ter falado no nosso coração nesta noite. Agradecemos, meu Pai, por esse dia, por esse domingo, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo e te pedimos, meu Pai, que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor trouxe-nos para a tua casa, que o Senhor possa também nos levar em paz, levar em segurança, meu Pai, nos dando o livramento, nos dando, meu Pai, a proteção que nós precisamos. Meu Pai, livra o teu povo do homem sanguinário, livra o teu povo, meu Pai, dos desastres naturais, livra também dos acidentes, meu Pai, livra o teu povo, meu Pai, nesta noite, de todo laço, pois nós te pedimos que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, levar nesta noite a cada uma dessas pessoas em paz e segurança para a casa dela, porque no momento em que essa pessoa chegar na casa dela, meu Deus, que a tua presença ela venha chegar para mudar o ambiente, meu Pai, para trazer, meu Pai, uma resposta, meu Pai, para a oração dessa pessoa, meu Pai, que ela tem feito na casa dela. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor envie um anjo, meu Pai, com uma espada desembainhada, meu Pai, na casa de cada uma dessas pessoas, para repreender, para queimar, Senhor, todo o mal que estiver escondido na casa dela, pois no momento que ela chegar em casa, meu Pai, a luz do Senhor vai chegar e vai mudar a vida dos familiares dela que ela deixou em casa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, leva o teu povo em paz e segurança para a casa deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e olha assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossa vida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. A nossa reunião está encerrada, amém? E ali fora nós temos um salgadinho para a gente, né, ajudar na obra de Deus, amém? Você vai comprar um salgado e vai ganhar um copo de refrigerante, amém? De graça, amém? Eu vou pagar o refrigerante hoje. Dá um abraço, que Deus abençoe a todos, tá?